Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya Pereira, sou professora de vocês nessa disciplina de Psicologia das Organizações. Uma disciplina que, além do curso de Psicologia, claro, ela também é abordada em outros cursos, como Administração, Contábeis, Recursos Humanos. E eu espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento tendo a oportunidade, nesse momento, de pegar os tópicos mais importantes, tá? Nós pegaremos, a princípio, as unidades 1 e 2, e, em sequência, em outro vídeo, as unidades 3 e 4, ok? Então, vamos começar com as unidades 1 e 2. Preparei para vocês um material, uns slides, para poder facilitar nessa relação teoria e prática, né? Para poder facilitar nesse nosso entendimento. E eu espero que vocês consigam ter uma abordagem muito interessante sobre todos os assuntos que nós trataremos aqui. Preparei aqui o material, deixa eu aqui apresentar aqui para vocês, tá? Vou começar aqui do primeiro slide. Vocês percebem que vocês conseguem visualizar os slides e também a câmera também fica ligada. Eu começo aqui dando as boas-vindas para vocês. Olá, pessoal, sou a professora de vocês na disciplina, né? Psicologia das Organizações, e estou aqui para repassar alguns tópicos importantes das unidades 1 e 4. Me chamo Soraya Pereira, parabenizo os alunos por escolher o AD da Uniateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. Porque assim, gente, além, claro, dos e-books, das unidades que vocês precisam estudar, é necessário que vocês compreendam que vocês também têm o quê? Vocês têm os fóruns de participação, com perguntas, então vocês precisam responder. Existem os questionários, né? Que também vocês precisam buscar sempre responder para não gerar nenhuma dúvida. É importante que vocês entendam também que temos fórum de apresentação, vocês têm a possibilidade de tirar também dúvidas com o tutor, enfim, a modalidade ensino à distância é uma modalidade que nos permite uma conexão muito próxima, né, com a disciplina, com o tutor, com o material, com os vídeos. Então, eu espero que vocês consigam realmente obter um melhor aproveitamento possível, ok? Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você, com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. O que é muito importante é que sempre no material, nas unidades, no e-book, a gente percebe que o aluno ele tem a possibilidade de quê? Ele tem a possibilidade de reforçar aquele assunto, tá? Ele tem a possibilidade de sempre principalmente no final, né, de cada unidade. Em alguns momentos também, no decorrer da unidade, de saiba mais, lembre-se, um resumo, tem perguntas também abertas. Então, vocês podem, com isso, aprender mais sobre aquilo que vocês leram, daquilo que vocês refletiram, sobre aquilo que vocês estudaram, ok? Então, assim, eu vou fazer uma abordagem geral, o que é que vai ocorrer em todas as unidades, tá? Para poder vocês saberem. Na unidade 1, nós vamos estudar a ciência como psicologia, né? Aliás, desculpa, a psicologia como ciência, a ciência psicologia, porque a psicologia realmente é uma ciência. Nós não estamos aqui fazendo uma apresentação baseada no achismo ou no senso comum, e sim a psicologia ela tem uma fundamentação científica, então isso é importante, é claro. A unidade 2, os processos psicológicos básicos e a personalidade. A unidade 3, o comportamento organizacional e o processo grupal, com temas mais específicos da psicologia organizacional. E a unidade 4, modelo, processos motivacionais, abordando os temas da motivação, liderança e comunicação. Ok? Então, nesse primeiro momento, como disse para vocês, nós vamos abordar as unidades 1 e 2. Então, a unidade 1
já que nós vamos abordar a ciência e a psicologia, nós teremos que conhecer esses tópicos, que são: surgimento da psicologia; 2, a psicologia científica; 3, as primeiras teorias da psicologia; 3.1, o behaviorismo; 3.2, a Gestalt; 3.2.1, o conceito de meio geográfico e meio comportamental; 3.2.2, a teoria do campo de Kart-Lewin; 3.3, a psicanálise; 3.3.1, estrutura do aparelho psíquico; 3.3.2, alguns conceitos na psicanálise; 3.3.3, conhecendo alguns mecanismos de defesa. E já tá bom, né? Que é muita coisa, porque os mecanismos de defesa já fazem parte do estudo de Freud na abordagem psicanalítica. Então vamos lá, gente. Vamos tentar aqui entender como a psicologia ela surgiu, né? As primeiras ideias, elas vêm dos filósofos a respeito do homem e da sua interioridade. Tivemos Sócrates e Platão neste cenário, nos quais preconizava que o homem é diferente do animal e o homem é provido de razão. Aristóteles, também filósofo, tinha uma ideia contraposta de Platão, pois acreditava que a alma e o corpo não se separam após a morte. Então vamos tentar aqui entender. Vários estudos, né, apontam que haviam várias formas de se compreender o mundo, né? Em tempos antigos, claro, antes de Cristo, nós sabemos que antes dos filósofos havia os deuses, o deus do amor, o deus da água, o deus do sol, né? Então, para cada ser, cada objeto e ser presente na humanidade, havia uns deuses. Então, os deuses, eles tinham explicação para tudo, né? E a funcionalidade desses objetos, dessas coisas. Porém, com o tempo, o que é que se percebe? Percebe-se que essas explicações, elas não eram suficientes para designar por que as coisas eram daquela forma, por que surgiram e por que funcionavam daquela forma. E com o tempo houve a necessidade de quê? Houve a necessidade de ter uma explicação mais coerente sobre o surgimento da vida, sobre por que as coisas são como são, e por que são e por que serão. E nós tivemos antes os filósofos sofistas, né, que foram grandes estudiosos, inteligentíssimos nesse conhecimento e nessa busca. Vieram os filósofos, o mais conhecido é Platão, porque Platão era o que escrevia, né? Ele foi um dos mais, como é que eu posso passar? Ele foi muito inteligente nas suas colocações, mas antes dele veio Sócrates, veio Aristóteles, vieram outros. Entre os filósofos haviam alguns consensos, mas haviam também contrapontos, né? Algumas coisas eles discordavam. Então, por isso que existe uma preocupação, como dito aqui no slide, que os filósofos eles iam em busca desse conhecimento do homem e da sua interioridade, né? Buscar entender o que o homem tinha por dentro, né? E eles começaram a compreender claramente que o homem ele tinha uma razão. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, os homens, eles quando não tinham concepção racional, historicamente, se você fizer uma leitura, havia realmente o canibalismo, os homens comiam outros, né? Não havia a questão da caça, da pesca, não. Quando o homem começou a se prover, começou a razão ela estar presente, claro que isso aí seria uma abordagem para muitos estudos, muito pano para manga, como se diz, mas não é o X da nossa questão. O homem ele começou a ver a necessidade de realmente pescar, caçar, ter uma convivência
muito rústica, né, muito primitiva, mas havia. E os filósofos naquela época, eles começaram a diferenciar, né, o animal do homem. O homem não é um animal, embora seja um animal, mas é um animal racional. E Aristóteles, ele foi além. Ele ainda colocou o seguinte, que quando ele morre, né, quando ele passa para outro plano, desculpa, o homem, ele não se separa, a alma e o corpo, eles não se separam, né? Eles como eles caminhassem juntos. Então, é como se fosse eterna essa condição da alma, tá? Então, é muito interessante essa colocação também. No século XIX, a psicologia ela ganha destaque quando surge o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Augusto Comte. Surge também as primeiras abordagens do estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O que é que acontece, né? A psicologia ela é uma ciência nova, ela é uma ciência muito recente. Se a gente parar para pensar, diante de outras ciências, ela é uma ciência que ainda tem muito que se estudar, muito que se aprofundar, muito que desenvolver. Mas ela chegou no momento que ela se preconizou, que ela surgiu, ela trouxe, claro, enraizado com ela, algumas questões muito importantes, como, por exemplo, a questão como é que eu posso dizer? A questão do influência de Darwin, né? O que é a influência de Darwin? Todo mundo conhece muito a visão de Darwin, né? O que é a visão de Darwin? É a visão que o homem, ele evolui, ele cresce e ele vai se adaptando de acordo com o ambiente onde ele se encontra. Por exemplo, uma tartaruga. Há pouco tempo atrás foi feita essa reportagem no Fantástico. Uma tartaruga aqui no Brasil, a formação corporal dela, né, a formação anatômica dela é completamente diferente, não é completamente diferente, é diferente de outro que vive em um país que é muito frio, onde a casca ela tem que ficar mais grossa, onde ela é maior, né? Por quê? Porque ela precisa se adaptar a essa condição para ela conseguir, consequentemente, como é que eu posso dizer? Ela ter condições de sobrevivência. Porque se ela não fizer esse processo de adaptação, ela possivelmente ela não vai conseguir resistir ao clima, ao local, às condições e assim por diante. E também ele coloca a influência, né, de Augusto Comte, que era um positivista, coloca também a abordagem do estruturalismo, do funcionalismo, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Bem, quais vários movimentos, gente, tiveram influência na psicologia? Professora, o que seria movimento? Nós chamamos movimento, nós chamamos corrente, nós podemos chamar de influências. Por exemplo, o estruturalismo e o funcionalismo foram as primeiras correntes e movimentos que influenciaram a psicologia, mas elas não têm mais peso, elas não têm mais influência. Ou seja, não existe um psicólogo que acredite ainda na abordagem estruturalista. Não é, não é que ele acredite, é porque naquela época era o que tinha de mais avançado. Por exemplo, o estruturalismo, quando ele veio para a psicologia, ele acreditava que o que era mais importante era conhecer a estrutura da mente. Então, a mente é formada por quais órgãos, o que é que tem, a composição da mente, né? Apenas essa composição era importante. Posteriormente, houve o surgimento do funcionalismo. O funcionalismo, ele já pregava que, mais do que conhecer a estrutura da mente, é importante você entender a função de cada componente que está nessa mente. Então, as funções. Então, era importante você compreender um significado, qual a função que tinha do crânio, qual a função que tinha um determinado dos
da composição mesmo do cérebro, porque eles partiam do princípio que você compreendendo cada órgão desse, você poderia compreender os efeitos, as consequências. Essas duas correntes, na verdade, como já expliquei, elas não têm força hoje na psicologia, elas não têm essa influência. E logo depois nós tivemos o behaviorismo. Então, vou ler aqui para vocês compreenderem, e depois eu passo para mim um entendimento, passo para vocês o entendimento, para vocês entenderem melhor o que é que essa corrente preconizava e preconiza. Surge com Watson em 1913. A palavra significa comportamento e trabalho com comportamento respondente. A interação do homem com o meio ambiente se dá a partir de estímulos e respostas. Como exemplos, podemos citar contração de pupilas ao estímulo de uma luz forte, salivação ao estímulo de fruta, cítrica, limão, etc. Vou continuar aqui lendo para poder dar a explicação completa. Skinner ficou conhecido por seus experimentos com ratos na então chamada caixa de Skinner. Esse tipo de experimento proporcionou a constatação de que a aprendizagem dos comportamentos se deve à ação do organismo sobre o meio. A ação do indivíduo dá-se o nome de resposta. Ao resultado que se segue a esta ação, dá-se o nome de estímulo reforçado. Então, gente, o que é que acontece? Skinner, vamos tentar aqui primeiro entender o behaviorismo. O behaviorismo é uma corrente que acredita que o homem, quando ele nasce como uma folha em branco. Ele não traz influências do seu passado, nem influências de características inatas, nem hereditárias. Então, uma palavra muito comum que a gente escuta, ele nasce como uma folha em branco. Nascendo como uma folha em branco, o que é que ele vai ser? Ele vai ser fruto do meio. Então, a personalidade dele será formada pelo meio em que ele se encontra. Então, ele deixa muito claro que ele é um ser fruto de estímulo e resposta. Por isso que ele coloca bem aqui, ó, estímulos e respostas. Então, se eu tenho um estímulo de uma luz muito clara, eu tenho uma tendência de contrair a minha pupila. Por isso que ele fala isso. Se eu tenho uma fruta cítrica, ela me dá um estímulo de salivar, é uma resposta que eu condiciono também aquela situação. E aí ele vem falar, quando ele fala na caixa de Skinner, né? Ele fala que Skinner, ele acreditava no behaviorismo de uma forma muito fervorosa, porque ele considerava o seguinte, que ele fez um experimento. Ele pegou uma caixa, ele colocou um rato dentro de uma caixa, e ele colocou uma barra de rolamento, né? Ele colocou por fora um tubo de água, um tubo de grãos. A base da caixa, ela tinha eletrificação, ou seja, tudo que ele colocou na caixa era com objetivo. Então, qual o experimento que ele fez com esse rato? Ele percebeu que toda vida que o rato ele fazia um movimento na barra de rolamento, né, de rolagem lá, e ele recebia água, toda vida que ele tinha sede, ele já sabia, o ratinho, que ele tinha que fazer o movimento para poder ter água. Se não era o momento para ele receber aquela água, em vez de ele receber a água, quando ele fazia o movimento na barra, ele recebia um choque elétrico. Então, ele começou a ser estimulado. Então, ele começou a entender que em determinados momentos ele poderia pedir água, ele poderia pedir a comida, porque ele tinha uma resposta positiva. E em outros momentos, ele não fazia esse movimento porque ele começou a condicionar, né, o movimento dele em função de quê? Que se ele fizesse aquele movimento, ele ia ter uma resposta negativa.
né? E ele recebeu um choque, ou ele recebeu um frio escaldante, né? Não sei se existe essa palavra frio escaldante, mas um frio excessivo, ou um calor excessivo. E o que é que acontece? Skinner tirou essa caixa, que foi conhecida como caixa de Skinner, como forma de provar que, assim como o animal, né, irracional, o animal racional também ele sofre influência do meio. Então, ele é resultado dessa ação do meio, certo? Então, consequentemente, o que é que nós observamos? Nós observamos que essas condições, elas possibilitaram o quê? Elas possibilitaram uma revolução para aquela época, né? Porém, não foi somente esse movimento, houve outras correntes que também influenciaram a psicologia, que é que nós vamos ver a próxima, que é a Gestalt. Vou colocar aqui a tela toda para facilitar. Gestalt é um nome de origem alemã que não tem tradução exata ao português, mas uma aproximação seria forma. Os teóricos Max Wettmer, de 1880 a 1943, e Golem, de 1887 a 1967, e Rushkofka, de 1886 a 1941, conceberam uma teoria da percepção baseada nos estudos da psicofísica. É a partir da forma como percebemos os estímulos que definimos nosso comportamento. Ou seja, nosso comportamento é definido a partir da interpretação que damos ao conteúdo percebido. Gente, isso foi uma. Eu tenho que parar aqui, porque se eu continuar vai ser difícil a gente seguir a sequência da linha de entendimento que ele passa. Então, assim, o que é que a Gestalt ela preconiza? O significado exato não se tem, mas está mais aproximado à forma. Então, se está aproximado na forma, é a forma como eu consigo ver as coisas é que vai definir o meu comportamento. Porém, a gente tem que entender que o comportamento, ele é ação. Antes dessa ação ocorrer, de certa forma, eu tenho que entender que existe uma personalidade. A minha personalidade, ela se constitui, ela se constrói, ela se forma, e a partir dessa minha personalidade, eu vou agir, né? Essa minha personalidade vai gerar um comportamento, ok? Com isso, o que é que acontece? Algumas pessoas começam a entender que o comportamento ele é fruto daquilo, da forma como eu interpreto as coisas. Então, formato das coisas. Por isso que a Gestalt, ela trabalha tanto, gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, penso que sim, de ver algumas figuras, onde essas figuras, elas têm o quê? É, formatos, né? Você tem, por exemplo, o rosto de um homem e de uma mulher, e dentro do rosto do homem e da mulher tem mais uma figura dentro do rosto do homem e da mulher. Então, isso faz com que esse nível de percepção que eu tenho do formato das coisas gere o quê? Gere uma interpretação, ok? Que para algumas pessoas é de uma forma e para outras pessoas é completamente diferente, às vezes. Claro que isso vai ter uma grande influência dos estímulos que cada ser humano ele vai ter na sociedade. Dentro da compreensão da Gestalt, tem a visão de Levin, que desenvolveu a teoria do campo, definido como sendo a totalidade dos fatos que determinam o comportamento indivíduo em certo momento. Então, Levin, ele colocava o seguinte, que como você se preocupa muito com o formato, você acaba interpretando esse formato, inclusive a Gestalt, ela coloca assim como as duas palavras chaves
para o seu entendimento, a questão da figura e fundo. Você vê a figura em determinado momento, e aí depois você vai ver as particularidades. Tipo assim, gente, um carro. Quando você vê um carro, a primeira coisa que você vê um carro, ou ele é bonito, ou ele é feio, alguma coisa lhe dá uma visão geral. Depois você vai ver a marca do carro, você vai ver, prestar mais atenção na cor, na tonalidade dessa cor, nos acessórios do carro, no ano do carro, ou seja, nas particularidades que o carro tem. Então, a totalidade dessa composição, né, é isso que Levin queria explicar, que é essa totalidade que vai dar uma concepção do que você vai achar sobre esse carro. Só que essa totalidade, ela é formada por pequenos detalhes. Então, para eu compreender a totalidade, eu tenho que compreender esses detalhes. Então, a Gestalt, ela tem uma compreensão do todo, sem deixar de levar em consideração as partes, as particularidades, né? As particularidades que compreendem esse todo, ok? Então, vamos agora para a próxima explicação, que é a psicanálise, que é uma explicação, inclusive, grande, né? Que o material, ele vem com certeza, fornecer muito conhecimento para vocês e que nós vamos começar agora a explicar. Para vocês terem ideia, a psicanálise, ela pegou aqui alguns slides e nós vamos ter essa compreensão agora do que se trata. Gente, quando a gente fala psicanálise, a primeira coisa que a gente tem que compreender que ela foi uma corrente desenvolvida por Freud, tá? Aqui. Ela foi uma corrente desenvolvida por Freud. Então, Freud, ele foi o primeiro psicanalista. A teoria dele é uma teoria muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples e muito inteligente e interessante de se compreender. Várias pessoas hoje, vários psicólogos, eles têm uma abordagem psicanalítica. Então, o psicólogo hoje ele pode ter uma abordagem da Gestalt, acreditar no behaviorismo e outras correntes. Então, vamos lendo para poder a gente compreender o que é o legado que ele deixou e que não é presente hoje na prática profissional. É uma teoria desenvolvida por Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Ele é um médico vienense, ou seja, de Viena, né? Que apresentou como descoberta no psiquismo humano uma instância por ele denominada de inconsciente. Então, Freud tinha como principal estudo da abordagem dele dar valor ao nosso inconsciente. Freud ele acreditava que é através do inconsciente que você vai compreender a formação da personalidade do homem e, consequentemente, entender por que as pessoas se comportam daquela determinada forma. Se você tinha a intenção de fazer uma compreensão e fazer, pode-se dizer, uma mudança, né? Que fosse desenvolvido um trabalho diante daquilo, era necessário você compreender o inconsciente. E, gente, convenhamos e venhamos. Compreender o inconsciente não é nada fácil, porque o nome já está dizendo. Inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência, é aquilo que eu guardei por algum motivo, né? Então, ele utiliza o método da associação livre, onde os pacientes associam livremente ideias e imagens que vêm à tona no processo terapêutico e no momento em que falam sobre suas angústias. Ou seja, o que é associação livre? Um tipo de terapia de associação livre é o tipo de terapia onde você vai naturalmente falando tudo que vem na sua cabeça, né?
tudo que vem de uma forma com muita liberdade. Você não é castrado a falar nada que vem. Consequentemente, você pode estar falando uma coisa, daqui a pouco você está falando outra coisa, outro assunto, e você tem que fazer a associação dessas várias abordagens que você fala na terapia. Por quê? Porque Freud acreditava que muito do que você falava vinha de uma forma tão natural, mas que estava vindo do inconsciente, tá? E você fazendo essa associação, consequentemente, você ia conseguir entender determinadas formas de se pensar e de agir. Mas o que é o inconsciente? É um sistema do aparelho psíquico onde estão depositados conteúdos obscuros que não estão disponíveis à consciência. Esses conteúdos podem vir à consciência de forma distorcida da real, por ser de certa forma dolorosos ao psiquismo em sua forma original. É aquela história. Se algo que está guardado, às vezes é até complicado de você resgatar, tá? Você tem que, claro, a associação livre é uma delas, existem outros métodos que permitem essa busca desse inconsciente, mas o que a gente percebe é que, às vezes, quando você vai mexer com algo que está guardado, você pode provocar algo mais doloroso ainda para a pessoa. Então, o cérebro, ele é muito inteligente, ele guarda. Porém, quando ele guarda, como é que eu posso dizer? Estando guardado, o que é que acontece? E você quer trazer à tona isso, se você não souber trabalhar bem essa questão, você pode provocar um mal maior à pessoa, né? Porque ela vai lembrar, ela vai relembrar, ela vai sofrer, ela pode gerar um novo trauma. Então, por isso que tem que ser muito bem articulada essas questões, porque trabalhar com a mente humana é algo precioso, é algo nobre. Freud inicialmente divide o aparelho psíquico em três instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e a consciência, ou seja, o inconsciente é aquilo que nós não nos lembramos. O pré-consciente é algo que já está guardado, um pouco guardado, mas você fazendo um esforço, você consegue lembrar. E o consciente é aquilo que ainda está vivo, ainda que está presente na memória. À medida que seus estudos avançam, Freud faz uma grande descoberta, que diz respeito à existência de uma sexualidade no ser humano. Isso se deu diante da constatação que a maioria dos conflitos psíquicos apresentados por seus pacientes tinham sua origem em desejos reprimidos, e ainda que tais pensamentos eram de períodos, de infância, da infância. Ou seja, Freud, para a época que ele vivia, ele foi muito audacioso, né? Porque ele simplesmente ele foi em busca de tentar compreender até o lado da sexualidade. Então, ele trabalhou com o complexo de Édipo, ele trabalhou com o princípio da castração, ele trabalhou com vários aspectos que fizeram com que as pessoas começassem a entender que muito daquilo que nós vivemos é reprimido e advém da sexualidade. E sendo reprimido, isso vai interferir aonde? No inconsciente, né? E muito do que é reprimido vem na infância. Inclusive, ele coloca as fases, se a gente for aprofundar a psicanálise, a fase oral, a fase anal, a fase da fala, a fase. Existem os períodos, né? E isso foi muito, assim, para aquela época foi muito, ele foi muito massacrado, ele foi muito criticado, porque ele mexeu com aspectos que até então eram realmente censurados. E ele foi taxado de homossexual, ele foi colocado que ele tinha
relacionamento amoroso com a própria filha, porque a esposa dele morreu e a filha dele, ele tinha uma relação muito próxima, uma relação mesmo de confidências, né, de entrega, mas não se sabe, claro, ao certo, até que nível era isso. Existem especulações, tá? Mas que não vem ao caso. Só para vocês entenderem que ele foi realmente muito perseguido pelas colocações em que ele apresentou. Apresentou também os mecanismos próprios do nosso psiquismo, com o intuito de amenizarmos algo que percebemos, seja do nosso mundo interno ou do externo, que é doloroso. Ou seja, Freud, gente, ele foi tão assim, Freud é tão. Estou aqui vendo aqui o tempo para não passar o tempo todo falando sobre Freud, porque a gente ainda tem a unidade 2, né? Mas Freud, ele foi tão interessante nas colocações dele que ele considerou que o homem ele começa a desenvolver os mecanismos de defesa para poder ele saber se sobressair na sociedade. Ele tem que criar esses mecanismos, como por exemplo o recalque e a formação reativa. O que é o recalque? O indivíduo suprime parte da realidade, deformando o todo. Exemplo, numa proibição, deixamos de ouvir não, entendendo como uma permissão. Recalque nada é, por exemplo, que as pessoas dizem, Freud explica recalque. Recalque seria uma coisa que você quer, mas que você não pode ter, então você diz não àquilo. Não, também não tinha interesse mesmo de ir. Por exemplo, você quer ir para uma festa, seu pai, a sua mãe, não tinha interesse, mas na verdade você está querendo. Então você desenvolveu um mecanismo de defesa. Eu não queria ir mesmo. Então esse mecanismo de defesa se chama recalque. A formação reativa é um comportamento adotado contrário ao desejo. Exemplo, ternura excessiva em oposição à agressividade que se esconde. Então, a formação reativa é um outro mecanismo de defesa que preconiza o seguinte: é melhor eu reagir dessa forma, eu vou me defender mais diante dessa situação, reagindo dessa forma, do que eu indo para o lado realmente racional da coisa. Então, eu reagindo dessa forma, eu vou conseguir ter mais chances de saber sobreviver nessa sociedade. A regressão também é uma delas, tá? Ocorre um retorno a etapas anteriores do desenvolvimento. Exemplo, uma criança que ao ganhar o irmão. Só um instantinho, gente. Léo, pega aqui o Bruce, Léo. A regressão ocorre o retorno a etapas anteriores do desenvolvimento. Exemplo, uma criança que ao ganhar um irmão passa a se comportar como bebê. Por que ela passa a se comportar como bebê? Porque ela quer a atenção dos pais. Então, para ela ter essa atenção dos pais, ela precisa realmente fazer o quê? Ela precisa regredir, voltar à condição de ser bebê para poder ela conseguir ter aquela atenção anterior. Eu peguei aqui o Bruce, Léo. Vamos lá, continuando, desculpa. Então, a outra formação é a formação reativa, né? Que o indivíduo adota atitudes contrárias ao seu desejo a fim de afastá-lo. Por exemplo, acho que falamos de regressão, acho que a formação reativa também estava no anterior, tá? Já foi explicada também. Ok? Então, assim, a psicanálise, gente, ela deixa um legado assim, precioso para a ciência, para a psicologia, e ela vem trazer uma abordagem realmente diferenciada no contexto da nossa explicação aqui presente. Bem, vamos agora para a unidade 2. Deixa eu ver como é que temos aqui a composição da unidade 2.
Então, vou tentar aqui fazer um resumo para poder a gente atender aqui o tempo. Gente, a unidade 2, nós vamos falar sobre o funcionalismo do psiquismo humano, né? Vamos falar sobre os processos psicológicos básicos, a questão da personalidade, a questão também da introspecção, tá? E vamos falar também sobre a questão, deixa eu tentar aqui detalhar para vocês. Atenção, percepção, consciência, memória, pensamento, linguagem, inteligência, motivação. Da personalidade, nós vamos falar sobre as teorias psicológicas da personalidade, a teoria implícita da personalidade, a teoria psicanalítica, a teoria behaviorista, que já falamos, a teoria do eu de Carl Rogers. Vamos fazer uma retrospectiva sobre loucura e os distúrbios de personalidade, personalidade no contexto organizacional e avaliação de personalidade. Então, assim, a unidade 2, ela vai buscar, enquanto a unidade 1 buscou entender a origem e o desenvolvimento das correntes, na unidade 2 nós vamos ter uma compreensão sobre o funcionamento desse psiquismo humano. Os processos psicológicos básicos, né? Os processos psicológicos básicos, eles referem-se a praticamente todos os processos que envolvem seu psiquismo e lhe constituem enquanto indivíduo. É importante você compreender a inter-relação existente entre eles, que são atenção, percepção, consciência, memória, pensamento e linguagem, motivação, emoção e inteligência. Então, vamos entender que esses aspectos que fazem parte do processo psicológico. O que é a atenção? A atenção, ela antecede a percepção e está relacionada, antes de tudo, a fenômenos sensoriais. Ela é ativada em diversas ocasiões e sofre influência de acordo com as necessidades, interesses e valores. Então, gente, a atenção é um dos processos psíquicos que fazem parte da nossa condição, né? Então, é aquilo que nos desperta mais um olhar, mais um interesse, podemos dizer assim. Então, um fenômeno sensorial. A percepção, ela segue-se à atenção. Depois que você tem a atenção, você tem a percepção. Ele é necessário ocorrer a atenção para que suceda a percepção, que depende dos sistemas sensórios e do cérebro. O processo perceptivo, ele depende de 4 operações: da detecção, da transdução, da transmissão e do processo da informação. Léo, liga aqui para mim. Energia. A detecção é a etapa de identificar o estímulo através do sistema sensório. A transdução é a conversão da energia de uma forma a outra. A transmissão é transmitir a informação recebida. E o processo da informação a informação é processada no cérebro. Então, assim, o que é a percepção? Ele está querendo dizer que a percepção, ela tem um fluxo que começa na detecção e se encerra no processamento da informação, tá? O que é consciência? Refere-se ao estado de vigília, onde a atenção exerce papel preponderante no direcionamento deste estado. Então, a consciência, gente, muitas vezes você tem consciência das condições onde você se encontra, como ele diz aqui, das condições ambientais. Então, a consciência é aquilo que vem depois da percepção. Você faz o quê? Você fica no estado mesmo de alerta, né? E você direciona essa condição. A memória é a capacidade de recordar. Envolve 3 processos básicos: a codificação, o armazenamento e recuperação.
Então, a memória, às vezes as pessoas confundem muito memória com consciência, porque a memória, ela diz respeito à recordação e reconhecimento. É o você se recordar diante de uma situação específica, que é necessário você se recordar para poder você conseguir ter o nível, leva esse cachorro lá, o nível de inconsciente até. Vamos lá. Pensamento. A linguagem depende do pensamento e parcialmente o pensamento da linguagem. Pensamento, o que é pensamento? São atividades mentais que envolvem raciocínio, a resolução de problemas e a formação de conceitos. E podemos ter dois tipos de pensamento. O não dirigido, caracterizado por atividade mental sem meta específica, lembranças, imagens, associações, e o dirigido, caracterizado por uma determinação de meta envolvida na atividade mental, o raciocínio e a aprendizagem. Então, gente, assim, às vezes as pessoas, elas não têm uma compreensão muito clara do significado das terminologias. Vocês podem perceber que a gente já falou de consciência, nós falamos de atenção, nós falamos de percepção, estamos falando de pensamento. Então, o pensamento, ele já é um momento, né, do psiquismo sensorial que ele vem depois que outras etapas anteriores antecederam. A atenção, a percepção, a consciência, a memória, e aí vem o pensamento. Nós percebemos nos estudos que não existe uma definição muito clara do que é o pensamento. Você pode ler, e você entende, claro, de uma forma não tão detalhada como surge o pensamento, né? De onde surge realmente esse pensamento. O que a gente compreende é que o pensamento, ele é uma atividade mental, né? Ele faz parte da nossa mente, e ele caracteriza muito claro que o pensamento, ele é racional, ele busca o pensamento. Ele, quando você pensa em algo, você forma conceitos, você busca resgatar problemas e tentar ver a solução desses problemas. É no pensamento que pode estar o não dirigido e o dirigido. O que é o dirigido? O dirigido é aquilo que você está envolvido naquele momento. É aquilo que você está passando. E o não dirigidos é aquilo que você passou, que você vivenciou, né? E que ele retoma, como se diz, a memória. Linguagem. A linguagem, gente, ela é outra capacidade também presente, desculpa. Deixa eu voltar aqui a linguagem. Que também tem uma concepção muito interessante de se compreender. É a capacidade de receber, interpretar e emitir informações ao ambiente. Por meio da linguagem, pode-se trocar informações e desenvolver formas de compreensão e de expressão. A linguagem, ela reflete a capacidade de pensamento. Então, se uma pessoa tiver um transtorno de pensamento, sua linguagem poderá ser prejudicada. Junto aos processos cognitivos é que a linguagem se desenvolve e as habilidades das funções mentais são crescentes. Então, gente, a linguagem é a forma mais expressiva que se pode ter do homem para ele transmitir o que ele está pensando, né? Aquilo que ele recebe, como ele interpreta, como ele emite, né? Então, a linguagem, ela é muito utilizada na psicologia porque ela é a comunicação, é a fala, né? Essa linguagem, ele não fala necessariamente sobre a fala. Nós podemos transmitir uma linguagem vem da língua, né? Claro que vem da fala. Mas alguns estudos apontam que a linguagem, ela tem um âmbito até maior, até a forma de você se expressar, a forma de você
se comportar, ela transmite uma linguagem, entre aspas, que ela é silenciosa, podemos dizer assim, ok? Então, é através da linguagem que nós conseguimos obter realmente, podemos dizer, as interpretações sobre o que tem na mente humana. Vamos para a próxima. A emoção. Palavra originária do latim emovere, onde significa fora e movere, movimento. Né? Na verdade, aqui é movere. Movere, movimento. Refere-se a um conjunto de reações fisiológicas, sensações e comportamento expressivo que tendem a aparecer subitamente de forma não controlada. As reações fisiológicas, elas são geradas pelo sistema nervoso central e autônomo e glândulas endócrinas. Então, gente, a emoção é um movimento que advém, um movimento que vem fora dele e que provoca internamente uma reação. Como ele diz, pode ser uma reação fisiológica, você pode, através daquele movimento externo, ficar paralisado, pode fazer alguma movimentação fisiológica, pode ter uma sensação, pode ter um comportamento expressivo, ou seja, você vai ter uma reação. De que forma você vai ter essa reação, isso vai depender muito de outros aspectos que interferem. Nós temos também, deixa eu colocar aqui a tela toda, a inteligência, que consiste numa capacidade para a atividade mental, que envolve muitas capacidades cognitivas distintas, inclusive as envolvidas em percepção, memória, pensamento e linguagem. Nós temos a motivação, né? Motivação a gente estuda muito que a motivação é algo que é um motivo que gera uma ação e que é algo muito próprio de cada ser humano. E ele refere-se a um estado interno que tem origem em uma necessidade e que ativa um comportamento dirigido ao cumprimento da necessidade que ativou. Abraham Maslow, psicólogo americano humanista, concebeu uma teoria da motivação que aponta o ser humano nascido com 5 sistemas de necessidades dispostos hierarquicamente, que se apresentam da seguinte forma, né? Nós sabemos que Abraham Maslow foi realmente um precursor de tentar entender a motivação, e ele defendeu a pirâmide de Maslow, que vem as necessidades fisiológicas, nós sabemos, sobrevivência, depois vem as necessidades de segurança, depois vem as necessidades sociais, como amor, as necessidades de estima, como reconhecimento, e as necessidades de autorrealização, que é o topo da pirâmide. E por último, gente, vamos tentar aqui compreender, né, um pouquinho o que é essa personalidade, né? Personalidade, você irá iniciar agora o estudo acerca desse assunto, compreendendo como se dá a sua estrutura e sua relação com o modo como reagimos ao meio e nos relacionando com os outros. O termo personalidade, ele tem origem latina na palavra persona ou personare, que significa soar através. Termo referente à máscara utilizada pelos atores do teatro grego na caracterização de seus personagens. Nesse sentido, a palavra personalidade significa aquilo que é refletido a partir da nossa atuação no meio. Então, a personalidade ela é vista como algo muito interno, próprio do ser humano, e a partir desse soar através, é que nós expressamos através do nosso comportamento, né? A personalidade, gente, para vocês terem ideia, é um aspecto tão representativo, a personalidade, alguns estudos apontam que ele é fruto das reações internas e externas que o homem ele passa no decorrer da sua vida,
né? Então, existem vários conceitos e estudos sobre essa compreensão. Vamos compreender aqui de uma forma bem rápida, fazendo uma retrospectiva sobre a loucura, tá? Assim, porque o material ele é muito denso. Então, eu estou aqui pegando aqui as partes principais para vocês poderem entender. Nós estudamos sobre os movimentos, sobre a origem da psicologia, sobre os aspectos que influenciaram, né? E a loucura é algo que se liga muito à questão da psicologia. Então, como é que era vista a loucura no século XVI, na época do Renascimento? Significava um desvio de conduta moral, uma oposição à razão, considerada como verdade e moralidade. Já na época clássica, do século XVII ao século XVIII, ainda não havia intervenção médica, mas sim da Igreja, justiça e família, que a compreendia como transgressão da lei. Ou seja, naquela época era considerado assim que as pessoas estavam demoniadas, que estavam loucas, né? Então a igreja ela tinha uma intervenção, às vezes no sentido de fazer exorcisão sobre o corpo, né, para tirar aquele demônio. No final do século XVII, a criação em Paris do Hospital Geral, onde não havia tratamento específico aos loucos, eram colocados junto a todos os outros segregados da sociedade. Então, aqui, nesse período do século XVIII, século XVII, é como se fosse a abertura dos hospícios. Não era era um hospital geral, onde todas as pessoas, os pobres, as prostitutas, os leprosos, os homossexuais, todas as pessoas que eram desvirtuados, entre aspas, da sociedade, eram excluídos, eram rejeitados, que eles consideravam que não faziam parte daquele contexto, eram juntamente com os loucos agrupados. Distúrbios de personalidade. Por transtorno de personalidade, entende-se a variação dos traços de caráter de um indivíduo que foge das características apresentadas pela maioria das pessoas. É o que encontramos nas que apresentam comportamentos desajustados. As pessoas que apresentam distúrbios de personalidade costumam não se incomodar com seu comportamento, nem com os efeitos causados nas outras pessoas. Então, o distúrbio de personalidade, gente, a loucura é uma delas, né? Mas, por exemplo, pessoas que gostam de fazer mal a outras pessoas, também é um distúrbio de personalidade. E muitas vezes a pessoa que tem um distúrbio de personalidade, que faz parte também do estudo e da compreensão da psicologia, busca entender, dar esse diagnóstico a essas pessoas, e essas pessoas elas vão é, quando apoiadas, né, elas vão com certeza serem, como é que eu posso dizer, serem acomodadas, serem vistas para tratamento, porque realmente são pessoas que fazem mal a si, fazem mal a outras pessoas, tá ok? Mas é um assunto que a gente pode discutir e devemos discutir mais lá na frente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a unidade 1 e 2, os principais tópicos. Espero ter deixado uma boa compreensão e um legado para que vocês consigam fazer com que esse estudo ele seja realmente melhor aprendido e, consequentemente, gerado conhecimento para vocês. Obrigado e até a próxima, né? Vamos encerrando aqui.